Olá pessoal, mais uma análise aqui para vocês de um diretor que eu gosto muito e hoje vai ser sobre A Queda da Casa Usher. Então fica aqui comigo, vai ter spoiler e eu vou fazer uma breve análise minha psicológica, como eu sempre faço aqui. Bom, A Queda da Casa Usher, né? Primeiro que eu adoro as séries do Mike Flanagan, eu adoro, né? Essa série é baseada no poema do Corvo, né? Do Edgar Poe, também do mesmo nome. E é uma série que fala sobre ganância, sobre mágoa, vingança. A gente tem dois irmãos, a Madeleine e o Roderick, que são irmãos, né? Eles perdem a mãe de um jeito totalmente trágico, sofrem ali uma ausência de um pai que não liga pra eles, né? Ou seja, a mãe era amante ali de um dono de uma farmacêutica chamada Fortunato e, enfim, eles não têm esse pai presente. Roderick passa a trabalhar num cargo, né, inferior nessa empresa, né? Tentando se aproximar de tentar ser o dono ou ter alguma coisa ali, né, de mais poder, assim como a irmã. Ou seja, eles tentam se aproximar do dono dessa empresa, que até então não era o dono, o pai deles, porque o pai deles já tinha sido assassinado ali pela mãe naquela cena, que inclusive é muito similar à cena do poema também, dela levantar ali do caixão e, né, ou seja, do lugar que eles ali enterraram ela, para poder matar essa pessoa, né? Então foi ali para mim um simbolismo muito de uma vingança também, de uma raiva que essa mãe foi guardando dentro dela, né? De viver como secretária, não ter os filhos ser conhecidos, até porque ela era amante, né? E aí esses dois jovens, né? Tentando viver a vida, mas se sentindo muito mal e humilhados muitas vezes, porque eles não têm esse reconhecimento, né? Ou seja, eles acham que tinham direito de ter algo dessa farmacêutica, eles acham que tinham direito de ter uma parte, né? Ou seja, serem donos, herdarem isso. E isso, de fato, não acontece, né? Então, os dois, eles vão se consumindo, sabe, por uma raiva e essa injustiça toda, né, que aconteceu na vida deles. E aí eles, né, bolam aquele plano bem frio e perverso, né, para tentar dar um jeito de eliminar o dono daquela empresa. E assim eles terem parte da empresa para eles, né. Sobre a questão de transtorno de personalidade, né, que muita gente pergunta, o que eu posso dizer pra vocês, né? Os dois irmãos são muito parecidos, até por serem irmãos gêmeos, né? Mas o que eu consigo analisar ali, eu acredito muito que eles tenham traços de personalidades antissociais, narcisistas também, né? Porque eles agem de uma maneira muito fria e eles agem durante toda a vida deles, assim, eles não se preocupam com a vida dos outros, né? Só no poder, eles só conseguem enxergar o poder. A morte em si das pessoas que vai acontecendo na série, eles não demonstram emoções, né? São frios, eles acabam incentivando as pessoas a usarem o Ligodone, né? Que é a medicação que eles fabricam, sem se preocupar com os efeitos colaterais e no vício que essa droga farmacêutica causa. E depois as coisas vão mudando, né? Através do simbolismo do corvo, onde a gente tem a Verna, né? Que aparece para meio que sugar todo o brilho que eles iriam conquistar, né? Ou seja, ela oferece essa vida lá atrás para eles, né? Uma vida de poder, aonde os dois poderiam ter tudo, mas pagariam um preço alto com a morte de toda a linhagem dessa família. Mas os dois aceitam, porque que família, né? Família para quê? Então ambos aceitam muito bem esses termos, né? Roderick, inclusive, tem vários filhos, né? Ele não estava nem um pouco preocupado, nem lembrando desse acordo que fez. Madeleine já se preocupa um pouco mais, mas mesmo assim, não a ponto de lembrar a importância disso, né? Então aqui eu trago uma mensagem para vocês por trás das mortes dos filhos do Roderick. E na minha opinião, tem muito uma ideia de 7 pecados capitais, né? Eu já tinha lido algo a respeito aqui em outras análises e eu super concordo. Enquanto eu estava assistindo a análise, assistindo a série, eu fui encaixando os 7 pecados capitais. Eu sei que os 7 pecados capitais está muito ligado a uma questão religiosa, né? Inclusive a gente tem um filme, né, de 7 pecados capitais que eu amo, inclusive com Brad Pitt. Mas eu quis trazer essa ideia porque os 7 pecados capitais, uma versão na ideia psicológica,
tá muito ligado a uma questão dos extremos da coisa, né? De como a gente acaba se apegando somente no material, no poder, né? Que é o que eu tô trazendo aqui pra vocês. Então, fica aqui comigo agora nessa parte e vê se vocês concordam. E já aproveitem pra curtir esse canal, se você não curte, seguir, compartilhar, enfim, pra que esse canal seja visto aí para mais pessoas. Então vamos lá, como que eu pensei. A avareza, coloquei o Roderick e a Madeleine, total a ver com eles. A gula, eu coloquei a Tammy, né, porque é aquele desejo do próprio ato sexual, da questão do jantar, do marido, então ela sempre querendo mais, mais e mais, isso tudo pra ela mesma, né? E ela acaba morrendo com essa mesma ânsia de conquistar, de engolir tudo, né? Toda a fama sozinha. A inveja eu coloco a Camille, porque ela não consegue se aguentar, né, a não ser o centro das atenções, a não ser as únicas a saber de todos os planos da empresa. Tem a irmã Vicky, então ela tem muita inveja dessa irmã, e aí ela acaba morrendo pela própria sede da inveja, de curiosidade, né, e desse desejo dela se vingar dessa irmã. Eu coloquei o Léo como a ira, porque ele vai se autodestruindo aos poucos com o uso das drogas em excesso, ele acaba matando o gatinho do namorado dele, e ele tenta barganhar com outro gato, né, sem contar a verdade pro namorado. E aí ele traz essa ira de dentro pra fora, né, quebrando todo o apartamento, né, pra poder matar esse outro gato que estava prejudicando ele. A luxúria, o próspero, né, não tem como não falar disso, aquele excesso, elite, status, né, e aí acaba se queimando, né, ou seja, queima pra poder banir a própria beleza, né, a carne que ele tanto gostava, né, acaba sendo queimada. E por último, Francis, né, que parece o mais bobão da família, ele não parece não ter muita ação, e aí eu trouxe ele como uma preguiça, né, porque só depois que acontece a traição com a esposa é que ele resolve se vingar também, de maneira demoradamente, perversa também, começa a usar drogas para ter coragem de fazer isso, porque se ele não usasse, eu não sei se ele conseguiria, né, ou seja, um ato bem doentio, e ele acaba tendo uma morte dura e lenta, né? Assim como foi a vida dele. Soberba, eu coloco a Vicky, né? Porque ela morre com o próprio orgulho de querer ser a melhor, né? De não conseguir assumir as próprias falhas, ela passa por cima lá da namorada, das pessoas, para conseguir o que ela deseja. Então são mortes, né, que falam das nossas fraquezas, espalhadas por uma existência, como no filme, apagada, sem significado, aonde só a casca interessa. O poder e o dinheiro são os mais importantes, né? E o corvo recolhe a sua dívida. Roderick se vê surtando ao meio de almas, né, cobradoras de justiça. Como se dizendo, né, pai, como você me promete a minha alma, né, a nossa alma ao demônio, a esse ser, e não nos fala, né, como assim? Leonore, né, que a menina neta, afinal, acaba morrendo de um jeito mais doce, porque o corvo nunca teve intenção, na verdade, de mortes cruéis e sádicas, né, apenas devolveu com a própria moeda, né, a vida que eles tiveram, né, o que eles faziam com as pessoas. E ao final, assim como no poema, né, nós temos Roderick em sua antiga casa e a sua irmã quase morta por ele. Ela acaba atacando ele ali no surto, enquanto o policial Ali, né, corre e vê a casa caindo em ruínas, né, um cenário bem parecido do poema. Mas no final todos vão para o mesmo local, né? Independente de qualquer coisa, bem financeiro, né? A gente vai acabar parando por debaixo da terra. Então a queda da casa Usher fala que não podemos ter tudo que quisermos, né? Sem pensar nas consequências, passar por cima das pessoas do jeito que a gente quer. Elas sempre cobram o seu preço. E acho que a Corvo traz muito isso. Então a gente precisa ser maduro para aceitar, entender que perfeição não existe e que temos que aprender com as nossas falhas, nossos erros, aprender a perdoar, mesmo que seja difícil, e seguir numa vida digna, né? Numa vida correta, enfim, que vocês acreditam que é correto ou não, mas
existe, né, essa possibilidade. Então acho que a queda da casa Usher é a queda dessa ganância, a queda desse excesso. Infelizmente, na nossa realidade, muitas pessoas existem assim, pessoas que têm transtornos aí de personalidade, pessoas que não têm transtorno, mas que vê a vida somente com ganância, vê a vida somente na parte material, só consegue olhar a capa, né? E não olhar o conteúdo das coisas, né? E faz as coisas de maneira sem olhar para a consequência. E tudo vai ter uma consequência, né? Todo ato nosso vai ter uma consequência. Então deixo você refletir a partir dessa minha análise da série. E coloca aqui o que vocês acharam também. Eu sempre gosto de saber a opinião de vocês. Às vezes complementa com a minha, às vezes é uma outra visão também que eu não tive. Lembrando que aqui eu sempre faço uma análise psicológica, né? Não faço um olhar do cinema em si, que tem vários canais aqui que fazem super bem essa análise, que eu super recomendo também. Então até a próxima. Coloquem aqui também se vocês têm alguma dica, né? Alguma outro filme, outra série que vocês gostariam que eu analisassem. Até mais!